Bom dia, Deus abençoe todos vocês esse dia, paz do Senhor Jesus. Salmo 5, Salmo do dia de hoje, oração da manhã, Salmo de Davi, oração da manhã, um salmo de proteção contra os ímpios. Esse salmo é um salmo de lamento, é um salmo de lamento individual de Davi. Neste salmo de lamento individual, Davi solicita a Deus que responda a sua oração matinal, a sua oração do dia, a primeira oração do dia de Davi. Então, dos versículos 1 ao 3, nós vamos ver Davi pedindo ao Senhor que o responde. Ele solicita a Deus que o responde. E Davi descreve o ódio divino ao pecado, versículos 4 ao 6. E pede a Deus que o guie na justiça, aleluia, versículos 7 ao 10. E Davi regozija-se com a proteção e a bênção divinas, versículos 11 ao 12. Pai, eu oro em nome de Jesus, como Davi orou, eu oro. E eu oro, Pai, o Senhor fala que onde está 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. E eu creio nessa hora que eu não estou sozinha. Eu creio que estou aqui com um irmão, com uma irmã orando comigo. E o Senhor está aqui, Espírito Santo. E eu oro para que o Senhor venha também responder a nossa oração. E eu oro como Davi, Pai. Eu vou descrever também o ódio do Senhor ao pecado. O Senhor não tem ódio do pecador, o Senhor tem ódio do pecado. O Senhor abomina o pecado e não o pecador. E eu peço ao Senhor, Pai querido, que nos guie, Pai, que me guie na justiça, no caminho de Cristo, no caminho do Evangelho, no caminho da palavra. Nos ajude, Espírito Santo, a obedecer a palavra, a praticar o Evangelho, a praticar o amor de Cristo, como diz Efésios 5, exercitar o amor de Cristo, sermos imitadores de Cristo. E nos regozijar e sermos gratos, Pai, com a proteção e bênção divinas diárias do Senhor. Sermos gratos pela salvação de Jesus Cristo, aleluia, porque Tu és o nosso Salvador único e suficiente, Jesus. Sermos gratos, Pai, pelo nosso pão de cada dia, sermos gratos pela nossa casa, sermos gratos pela provisão, pelo sustento, porque até aqui, Pai, até essa hora de hoje, o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada pelos livramentos que nós nem os olhos limitados conseguimos ver. E esse salmo é proteção contra os ímpios, é a oração da manhã. E começou o versículo 1 dizendo: dá ouvidos, ó Senhor, às minhas palavras, considera os meus pensamentos íntimos. Concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança, porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça, e contigo não pode habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que agem com maldade. Destróis os mentirosos, os que têm sede de sangue, e os fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa e prostrarei em direção ao teu sagrado templo com reverência e adoração. Conduze-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos que me espreitam. Aplana, Pai, à minha frente o teu caminho. Na boca deles não há palavra sincera. Suas mentes tramam continuamente o mal. Suas gargantas são como um túmulo aberto. E com suas línguas seduzem e enganam. Condena-os, ó Deus. Caiam eles em suas próprias tramas. Expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé.
cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção. Rejubilem-se contra ti os que amam o teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, querida, aqui no versículo 1, está dizendo assim, a primeira palavrinha que eu quero compartilhar, gemido. O versículo 1 fala assim, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Acode às minhas súplicas. Essa palavra gemido, aqui na Bíblia, quer dizer... Aí eu levo você comigo em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, agora que eu tô vendo que esse negocinho tá muito pra cá, né? Vamos pôr pra cá um pouquinho. E eu tô bem fora do ponto, né? Eu não vou parar o vídeo não, a gente arreda aqui, vem pra cá, e amém, e glória a Deus, e vamos continuar, o importante é a palavra, aleluia. Eita glória, vamos lá. Deus é maior. Deus é maior que tudo, que os nossos problemas, que todas as circunstâncias. Ele é maior, Ele é Deus. Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro, da palavra de Deus, não cesses. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Querida e querida, esse versículo está dizendo o quê? Que o sucesso da missão de Josué dependeria da sua obediência pessoal à lei de Deus, à palavra de Deus. Medita, ponderar, pensar, sua atividade que envolve leitura, repetição da palavra de Deus a meia voz. Você medita na palavra de Deus e repete a meia voz. Salmo 1, versículo 2. Amém? Então, note que a lei, né? A palavra de Deus já estava escrita naquela ocasião. Já era vista como autoridade definitiva. Então, qual que é o conselho de Deus, do Espírito Santo, para mim e para você? Que nós venhamos o quê? Qual que é o sucesso para a minha vida? Qual que é o sucesso para a sua vida? Meditar na palavra. Então, o sucesso da minha vida e da sua dependerá da nossa obediência pessoal à palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Pondera, pense sobre ela. Ouviu? Você está lendo? Começa a repetir em meia voz, sabe? Medita. Fica comendo ela. E aí, vamos falar aqui mais um pouquinho sobre isso. Então, este é um Salmo 5, tá? Que Davi pede a Deus que responda a sua oração da manhã, como eu disse, né? Seu lamento íntimo é contra o quê? Que eu falei no início, a propaganda fraudulenta dos inimigos que o rodeiam. O nosso maior inimigo é Satanás, seguido depois do nosso eu. Satanás, ele fica ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. Ele fica procurando uma brecha. Uma brecha. Nós cristãos temos que vigiar. É nessa hora aqui que a gente vigia. Orando, meditando na palavra, obedecendo o que Elias fez no devocional hoje. Obedeceu. Ele ouviu a palavra, obedeceu. Ouviu, meditou, obedeceu, praticou. Então, depois de Satanás tem o nosso eu, que a gente tem de crucificá-lo todo dia na cruz do Calvário, submetermos ao Espírito Santo para tratar a nossa alma. Mas tem os inimigos estes que Davi se referia, que Satanás usa, que fica ao nosso redor também. Então,
Davi está suplicando, lamentando contra essa propaganda fraudulenta, né, dos inimigos. E ele descreve o ódio divino ao pecado e pede que o Senhor o guie na justiça, né, como nós já oramos no início. Então essa expressão aqui, como eu já falei, pensamentos íntimos, né, do versículo 1, os meus pensamentos íntimos, que é a meditação, nós temos que meditar, orarmos. Salmo 1, versículo 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, o justo. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar na conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei, na palavra de Deus. E na sua lei medita dia e noite. Dia e noite. Amém? Glória a Deus. Versículo 2. Concede tua atenção ao meu clamor. Davi fala, concede, Pai, ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que eu suplico. Davi está falando aqui. Então Davi, ele não gritou como se o fizesse aos ouvidos de quem não ouve. Não. Ele não fez isso, não. Mas toda a sua tristeza e o ímpeto de sua angústia interior jorravam num choro abafado e sofrido. Porque quando a gente vai falar com o Senhor, é com o Senhor. A gente fala, a gente chora com o Senhor. A gente desabafa com o nosso Deus. Amém? E o verbo, né, aqui o discurso, né, que ele concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei, meu Deus, pois a Ti que eu suplico. Então o verbo aqui, do qual deriva o substantivo discurso, significa tanto falar distintamente como sussurrar, murmurar, né? Então, ao meu clamor por socorro, né? Ele pode dizer também, como fala em outras versões, e também fala em Isaías 38:14, aos meus lamentos como o de um pombo. Lá em Isaías 38:14 fala assim: eu gritava como a andorinha ou o tordo salpicado, e gemia como uma pomba chorosa. Contemplando os céus, os meus ossos foram enfraquecendo. A cada dia, ó Eterno, estou em grande angústia. Vem, por favor, em meu socorro. É o louvor de Ezequiel a Iavé. Essa passagem. Versículo 3. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz. É assim que nós temos que orar, amada e amada. Logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança. Vamos falar sobre sacrifício e esperança. Então aqui, primeiro, sacrifício. Então o hebraico não tem substantivo aqui, só o verbo anterior, preparar. Logo cedo te apresento o meu sacrifício. Então preparar, que pode ser usado para apresentar algo em uma festa ou cerimônia, conforme o Salmo 23, versículo 5 fala assim: o meu pastor, meu bom pastor, nada faltará. Tu preparas um banquete, tem esse mesmo sentido aqui, para mim na presença dos meus inimigos, né? Então, preparar. Então, esse preparar aqui tem esse mesmo sentido, é a mesma coisa de preparar. Então, pela manhã o Senhor ouve a minha voz, logo cedo te apresento o meu sacrifício, eu preparo para o Senhor o meu sacrifício. Eu preparo o meu coração, eu me preparo para o Senhor. O sacrifício que Deus quer é esse aqui, ó, coração, todo o meu coração para o Senhor. Então ele prepara, no sentido de preparar. É um termo que é sacerdotal para preparar o fogo do altar e dispor os pedaços do holocausto. O fogo do altar, o coração de adoração, coração todo para o Senhor. Então logo cedo, adore o Senhor, louve o Senhor, ore, agradeça,
Ame o Senhor. Amém? Então aqui é uma alusão ao sacrifício diário, à porta dos tabernáculos de Deus, local marcado por Deus para falar com o seu ungido, porque no Antigo Testamento era o local marcado lá no templo, no tabernáculo, lá em Êxodo, né? Lá em Êxodo, Levítico, era o local de manhã que era marcado. Então eles acendiam o fogo do altar e preparavam todo, né? Aquela preparação bonita para o Senhor. Então Davi está falando isso, logo cedo eu preparo o fogo do altar, o meu coração para o Senhor. Eu adoro o Senhor, logo cedo. Amém? Então Davi ora nesse sentido, expressando sua certeza, o perdão do Senhor. Ele fazia o quê? Ele pedia perdão e ele sabia que o Senhor o perdoaria. Então logo cedo você pede perdão, você confessa, você abre o coração arrependido para o Senhor. Você se joga aos pés do Senhor, você adora, você agradece, você chora de alegria, de arrependimento, de amor, né? E você tem a certeza o quê? Da fé na resposta do Senhor. É o que está falando aqui no versículo 3. Amém? Agora, aí aqui eu falei do versículo 3 em dois sentidos, a esperança e o sacrifício. Agora o versículo 7. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, palavrinha linda essa misericórdia, poderei entrar em tua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo com reverência e adoração de novo. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos nos prostrar diante dele pela manhã e adorar com coração reverente, agradecido, contrito, porque o templo do servo do Senhor hoje, que é o Espírito Santo hoje que ele habita, o primeiro lugar aqui. Nós vamos no templo físico? Vamos. Mas o primeiro templo é esse aqui. Então aqui, quanto a mim. Então aqui, queridos e queridas, perdão que eu fiz, eu acabei de perder onde eu estava, mas eu vou me achar aqui agora. Versículo 7. Achei. Perdão. Então, queridos, o que Davi está falando aqui no versículo 7? Davi reconhece que se Deus fosse julgar simplesmente seu caráter humano e não sua causa, ele seria o quê? Arruinado. Porque nós somos miseráveis, né? Agora, a palavra hebraica que recede, que eu já falei várias vezes, é misericórdia. Recede em hebraico significa misericórdia de Deus. Ela tem o sentido de quê? De amor leal, fiel e interminável. Amor leal e interminável. E lá em Oséias 2, versículos 19 ao 20, fala assim: então, Deus falando com Israel, com o seu povo: eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás o Senhor. Ou seja, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ou seja, o que significa o amor leal, fiel, eterno, interminável do Senhor? Essa é a misericórdia de Deus. Então, quando você fala, Pai, tenha misericórdia de mim, você está dizendo, Pai, e quando você fala obrigado pela sua misericórdia, você está dizendo, Pai, obrigado pelo seu amor leal, seu amor fiel, seu amor interminável. Misericórdia do Senhor é o amor entre o Senhor e nós, seu povo. Nós não merecemos, mas Ele nos ama. Ele coloca o amor dele em nós miseráveis. Ele coloca o seu amor em nossas misérias. É isso que está dizendo aqui. Versículo 7. Né? Amor leal. É lindo demais. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia eterna, interminável, infinita, né? Versículo 8. Conduze-me
ó Senhor, na tua justiça por causa dos que me espreitam. Então aqui, no versículo 8, Jesus, quase que eu derramei o negócio aqui agora, perdão. Davi está falando, os que me espreitam, conduz-me ao Senhor na tua justiça por causa dos que me espreitam, os que me espreitam. Então, segundo aqui essa derivação do original hebraico, porque toda a Bíblia no hebraico, quando eles fizeram, né, a tradução, tem todo um sentido aqui bem importante, traz a ideia de que para nós? Que nós temos que ficar o quê? Na vigilância em relação ao quê? Aos adversários, que não perderão uma oportunidade de quê? Para destruir os que estarão no caminho do Senhor. Vocês podem observar que sempre nós que estamos no caminho do Senhor, nos caminhos de Cristo, todo cristão ele é perseguido. Lá em Lucas 11, versículo 53 ao 54 fala assim: a trama para matar Jesus tem início. Enquanto Jesus se afastava dali, começaram os fariseus e os mestres da lei a criticá-lo com veemência, buscando confundi-lo acerca de muitos assuntos. Tudo isso para tentar extrair de suas próprias palavras algum motivo para o acusarem formalmente. É assim que as pessoas fazem. E teólogos não eram pessoas do mundo, não. Eram pessoas que se diziam religiosas. Então os adversários, eles não perderão uma oportunidade para destruir os que estão no caminho do Senhor. Satanás vão usar essas pessoas. Satanás vai tentar o tempo todo. Então nós temos que ficar o quê? Vigilantes. Então aqui traz a ideia de quê? Vigilância em relação aos adversários. Lá em Efésios 6, do 10 ao 20, 19, caminhando para a armadura de Deus, nos ensina o que todos os dias? Que nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, é contra o quê? Satanás e seus demônios. E fala o quê? Que ele usa pessoas para nos atacar, para nós sairmos, para nos destruir, e nós que estamos no caminho do Senhor, no caminho da verdade, no caminho de Cristo. Então Davi não é apenas um adorador, mas um peregrino fiel, que a cada passo encontra o quê? Resistência. E eu vou falar com vocês, é assim também na vida do cristão sincero. Ah, mas é. Tem dia que você chora, porque Satanás, às vezes ele usa a pessoa não está nem percebendo, mas está sendo usada para atrapalhar a outra, de pregar a palavra. A pessoa às vezes quer postar uma palavra no YouTube e o outro atrapalhando, com barulho, sabe, com espaço. A pessoa não está nem percebendo, mas Satanás está usando ela, mas ela não está nem percebendo. Então, isso é coisas pequenas e tem coisas grandes. Então, todo cristão a serviço de Deus, da obra de Deus, vai aparecer adversários. Então, e a oração de Davi é qual? Sua oração por um caminho plano, na busca, ele não busca conforto, ele busca o quê? Caminho plano, que tem que ser a nossa oração. Mas ele quer o quê? A oração dele é para um caminho plano, caminho de Cristo. Ele não busca conforto, mas sim um progresso legítimo e o livramento dos artes de seus inimigos, em nome de Jesus, que é a nossa oração. Hoje eu orei e falei, Pai, eu não quero riqueza. Nossa, me livra disso. É o que fala em Provérbios, não quero muito, somente o necessário. Não me deixe envergonhar o seu nome, nem o evangelho, ficar devendo, sabe essas coisas?
mas o mínimo necessário que você, a moradia, a alimentação, a saúde. E se você puder ainda ajudar uma pessoa, né? Através dos seus dízimos, das suas ofertas, que a palavra fala, para ajudar, dizimar, ofertar. Então Davi está falando isso, que o Senhor venha, aqui no versículo 8, conduza-me, Senhor, na tua justiça, por causa daqueles que me espreitam, aplane na minha frente o teu caminho, o caminho de Cristo. Então a mesma coisa tem que ser a nossa oração, Pai. Meu irmão, minha irmã, você tem que orar assim. Nós não somos apenas adoradores, mas nós somos o que? Peregrinos fiéis. Mas vamos encontrar resistências? Vamos, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas a nossa oração é que nós venhamos que andar pelo caminho plano, reto de Cristo, com a ajuda do Senhor. Não buscamos riqueza, conforto, esbanjar, mas nós queremos o quê? O progresso com o Senhor, mas que Ele venha nos livrar dos ardes dos inimigos, que Satanás fica o tempo todo tramando, né? E aí vamos agora para o versículo 9. O versículo 9 fala assim: na boca deles não há palavra sincera, suas mentes tramam continuamente o mal, suas gargantas são como um túmulo aberto, e com suas línguas seduzem e enganam. Aí na outra versão fala assim: a garganta deles é um sepulcro aberto. Sepulcro aberto, o que quer dizer sepulcro aberto? Ou seja, é corrupto e perigoso, né? Corrupto e perigoso. Ou seja, quando fala aqui na boca deles não é uma palavra sincera, suas mentes tramam continuamente o mal, suas gargantas. Então, os que têm sede de sangue, as pessoas que têm sede de sangue, de prejudicar a pessoa, o ser humano, eles geralmente são fraudulentos, eles não ligam para... Eles são como... Satanás veio para matar, roubar, destruir. Eles enganam, eles roubam, eles prejudicam o tempo todo. Eles têm essa sede de sangue, os fraudulentos. Eles usam todos os recursos de comunicação para efetivar as suas maldades. E os métodos são os da serpente, os serpentes do Éden. Lá em Adão e Eva, lembra? Então, os métodos são os da serpente lá no Éden e os seus filhotes. Quem são os filhotes da serpente do Éden? O sedutor e o difamador. É os filhotes da serpente do Éden. Fica sabendo dessa. Então, os filhotes da serpente lá do Éden, que manipulou Adão e Eva, chamam o sedutor e o difamador. Seduz, faz cair. Difama, faz cair. Temos que estar em oração, vigilantes. Então, a expressão túmulo aberto indica o sofrimento a que todos estamos expostos. Pelo fato de vivermos em um mundo hostil à realidade espiritual. Por isso que temos que buscar o quê? Fortalecer o espírito. Buscarmos essa realidade. Vivermos essa realidade. Porque o mundo jaz na mão do maligno. Romanos 3, o livro de Romanos, a carta a Romanos, né, de Romanos, vai estar falando sobre isso. Romanos 3 vai estar falando de um Deus fiel e justo. Amém? Vai estar falando de um Deus fiel, e justo, e de um ser humano infiel e injusto. Mas, e falando que a raça humana é ímpia e precisa de Cristo. Amém? Só que lá tem uma salvação, tem um caminho. Qual que é o caminho? Lá tem um resumo do plano de Deus para a salvação de cada pessoa da terra. E qual que é essa salvação? É o quê? Que nós seremos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então Romanos 3 fala sobre isso. Só que não tem como aqui no estudo de Salmos eu ler com vocês e compartilhar todo o estudo de Romanos 3. Porque o ser humano, amados, ele é infiel e injusto. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então todo o livro de Romanos tem esse plano, esse resumo de salvação, e o Romanos 3 particularmente fala sobre esse assunto. Amém? Agora vamos para o versículo 10, que fala assim: condena
condena-os, ó Deus. Caiam eles em suas próprias tramas. Expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelaram contra ti. Olha a oposição. Lá no 8, Davi pede para ser conduzido. Me conduz no caminho de Cristo. Me ajuda, Pai, eu estou clamando. Me conduz o Senhor na sua justiça, no caminho do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Por causa desses que me espreitam, aplana à minha frente o teu caminho, Jesus. Aqui no 10, condena-os, ó Deus. Condena quem? Estes que estão sendo referidos no versículo 9. Caiam eles em suas próprias tramas, expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelaram contra ti. Então aqui, no versículo 10, esse termo condena-os, que significa cortar, destruir, é uma palavra única para expressar o oposto de justificar. Assim como os justos são justificados pelo sangue do Cordeiro, os ímpios é o contrário. É corta, é destruir, é condenar. Está dizendo aqui. Lá no Salmo 34, versículo 21 e 22, vamos ver isso. Então, e vamos ver esse condena-os. Quando que vai acontecer esse condena-os? Esse cortar, esse destruir, esse condenar? No grande julgamento, em que toda a humanidade está envolvida. Onde vai ter o quê? O desmascaramento dos ímpios. A língua dela enrola, né? Sempre eu falo isso. Onde vai ter o quê? O colapso dos maus e expulsão ou rejeição daqueles que se insurgem contra Deus e seu reino. Segundo Samuel 15:31. Amém? Glória a Deus. Agora vamos comigo no versículo 12. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo, o justificado pelo sangue do Cordeiro, e como escudo o cercas. Essa palavra aqui é linda. Da tua benevolência. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Então, a expressão hebraica aqui, como escudo e favor ou benevolência, são combinados para assegurar ao fiel, o justo, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, o cerco protetor de Deus. Olha que coisa linda. Então, essa expressão, o cercas, ocorre uma única outra vez em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 26 ao 29. Para descrever a força hostil que rodeava Davi, até que o Senhor providenciou o quê? O livramento, a pedra de escape, evidenciando que é Deus quem ampara seus filhos, é somente Deus. O homem não tem força alguma, não tem arma, não tem força, não tem amparato nenhum, é Deus. Evidenciando quem? É Deus. Então, o escudo dessa época aqui tinha uma grande saliência que se erguia até o centro, encimada por uma adaga, o que o fazia uma eficiente arma de defesa e ataque. Mas nem assim, porque o nosso escudo é a nossa fé em Deus, é Deus, somente Deus. Então, quem nos cerca, quem nos abençoa, lá, Senhor, tu abençoas o justo e como um escudo cercas na tua benevolência. Então é só o Senhor que providencia, amado e amado, o livramento, a pedra de escape. É Ele que evidencia, é Ele que nos ampara em todo o tempo e o tempo todo, amém? Em tudo, em todas as coisas. Conforme o Salmo 3, o Salmo 4, o socorro vem do Senhor, a segurança do fiel está em Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado por essa palavra linda, Pai amado. Que você continue meditando nela, que ela seja a sua inspiração para o seu meditar de manhã, para a sua adoração, para você se render aos pés do Senhor, para que seu coração o adore em espírito e em verdade. Eu deixo aqui beijos divinos em seu coração, um abraço grande. Deus abençoe
final de tarde. Amém? Começo a gravar de manhã, já tá de tarde. Deus abençoe seu dia. Beijo grande, Deus abençoe.